Olá, boa noite. Prazer estar com vocês aqui essa noite, poder compartilhar um pouco daquilo que nós estamos vivendo e experimentando aí esses anos todos, né? Então, o pastor já falou, meu nome é Carlos, né? Para quem não me conhece. E fala um pouquinho, fala o seu nome também. Débora, nós temos 2 filhas, acho que dá para pôr a foto delas aí. A gente escolheu aí uma foto. A Ana Lígia está mais próxima do pai, tem 24 anos, e a Gabriela tem 19. Então, estamos aí junto com vocês nos desafios e crendo que Deus ama a família, né? Como já foi dito aqui nessa noite. Amém? A Bíblia diz que Deus ama a família e que Deus faz com que o solitário habite em família, né? Então, a família, a gente entende que é o lugar mais seguro da terra, é a família. O lugar mais forte que pode haver. Tanto é que quando o Filho de Deus foi se encarnar, e quando Deus resolveu enviar o seu Filho para morrer por nós aqui na terra, Ele poderia ter feito tantas coisas para guardar o Filho dele. Poderia ter feito um castelo de ouro para guardar o Filho dele. Poderia ter feito um forte, um bunker, um abrigo subterrâneo para guardar o Filho dele. Mas Ele colocou a coisa mais preciosa que Ele tinha dentro da família. Então a gente entende que a família é o lugar mais poderoso e onde tudo pode acontecer, onde tudo pode ser mudado. Por isso há tanta oposição com a família, há tanta oposição, luta contra a família, né? Então nós estamos casados há 26 anos e nós já vivemos muitas coisas, né? Bastante coisa nós já vivemos. Já deixei a Débora de cabelo branco, já. Literalmente. Mas a gente tem vivido e experimentado a fidelidade de Deus na nossa vida e na nossa família. É um privilégio estar com vocês aqui, vocês que estão investindo o tempo de vocês para estar aqui essa noite. Isso é um bom sinal e a gente sabe disso, que não há retorno se não houver investimento. E nós também investimos muito tempo da nossa vida com as nossas meninas, muitos anos de investimento, e hoje nós temos colhido muitas coisas boas, né? A mulher é interessante, a Débora fala, ai, que saudade da minha barriga, quando vi uma outra grávida e tal, né? Ai, que saudade, não sei o que e tal. Eu não tenho saudade, que eu continuo de barriga mesmo, então não tenho saudade nenhuma da minha barriga, ela continua aí. Mas eu falo para a Débora, eu não tenho muito assim saudade quando eram pequenininhas e tal. É legal ver a menininha dos pastores aqui, porque a gente lembra das nossas menininhas, né? Bastante. Mas cada fase ela é importante, cada fase ela tem algo bom. E nós estamos vivendo uma fase muito boa com as meninas, né? De companheirismo, de troca, de ajuda, de cumplicidade, e isso não tem preço. Mas a gente entende que esse resultado hoje, depois de 19 anos, depois de 24 anos, é o resultado de momentos, né, de investimento, e principalmente na adolescência, né? Antes da gente começar a ler um texto, eu só queria perguntar quantos dos filhos estavam aqui hoje à tarde? Eu queria dizer para você, pai, mãe, foi um tempo cheio da presença de Deus. Queria dizer, o seu filho, a sua filha, tem a presença de Deus dentro deles. Que você possa lembrar-se disso constantemente, trazer a sua memória, quando você estiver em casa com seus filhos. Quando a gente vem de fora, é fácil a gente perceber, a gente sente a presença de Deus no lugar. E nós estávamos ali com algumas crianças, pré-adolescentes, adolescentes, né, bem? E nós sentimos a presença de Deus. Então, eu queria só encorajar você a se lembrar, trazer à sua memória isso. A graça de Deus e a presença de Deus está sobre a sua família. A gente sentiu isso de forma bem especial, né? E aí a gente queria só dividir um pouco, assim, né, da nossa experiência, e eu acho, assim,
A gente não tem nenhuma, como é que eu vou dizer, pretensão de esgotar o assunto, nenhuma pretensão de dizer que a gente fez tudo Sabe certo, tudo, sabe é. tudo, tal, porque eu acho que não é, a gente quer trocar um pouco, né? Eu acho que é isso, né? E aí a gente colocou um tema para hoje, chama Pais Facilitadores. Eu acho que o papel do pai é ser facilitador, né? Então, assim, a Débora é professora, então ela estava falando com as crianças e os adolescentes lá hoje à tarde, aí eles já fizeram uma leitura, então vieram falar comigo assim, escuta, qual é a profissão dela? Eu falei, professora. Ah, eu sabia e tal, né? Então, mas ela falou uma coisa e é verdade. Então, tem uma didática de você poder ouvir a sua própria voz para você poder aprender, né, com mais facilidade. Então, repitam comigo. Pais Pais facilitadores facilitadores e não e não dificultadores. dificultadores. Então, eu acho que se é uma coisa que Deus colocou para nós que somos pais e nos deu filhos, é que nós possamos ser facilitadores. Eu acho que a primeira expressão que o seu filho vai ter de cristão, que o seu filho vai ter de homem de Deus, de mulher de Deus, é lógico, ele vai ter as pessoas que ele idealiza aqui na igreja, que ele quer seguir, que ela vai querer até vestir, né, igual, e modelos e tal, mas a figura que ele vai ter dentro de casa, integral, é a sua figura, é o seu papel. Então, é isso que vai dizer para eles que Deus está presente, que Deus os ama, que Deus tem algo para fazer com eles. Então, dependendo da sua atitude, você vai ser um facilitador ou você vai ser um dificultador. Então, a nossa jornada, né, eu dificultei bastante vezes, mas a gente volta atrás, ajusta e procura avançar, e a gente tem, talvez, muitos acertos, porque a gente errou bastante, né? E aí a gente queria, então, ler Isaías 49, de 1 a 3. E nós cremos que vocês já sabem que os filhos são presentes na nossa vida, né? E nós queremos aqui ler esse texto. Isaías 49, de 1 a 3. Ouvi-me, terras do mar, e vós, povos de longe, escutai. O Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, fez menção do meu nome. Fez a minha boca como uma espada aguda, na sombra da sua mão me escondeu. Fez-me como uma flecha polida e me guardou na sua aljava. E me disse, tu és o meu servo, és Israel, por quem hei de ser glorificado. Quando a gente lê esse texto é bem impressionante, mas a primeira coisa que me chama a atenção, que chama a atenção para nós, é que fala que antes de eu nascer, o Senhor me chamou. Então a gente acredita que cada um de nós, antes de nós nascermos, Deus já nos conhecia, Deus já sonhou conosco, Deus planejou para a gente um futuro, planejou para a gente um destino. E é lógico que a gente, na jornada da vida, a gente procura caminhar e descobrir esse destino para poder estar dentro desse destino. Então a gente entende que cada filho que Deus colocou dentro de casa, cada filho que Deus colocou nas nossas mãos, o grande desafio para esse adolescente, o grande desafio para essa criança é saber qual é o seu destino, né? Qual é o seu chamado, para o que ele está aqui na terra, qual é o propósito da sua vida. Quando alguém entende qual é o propósito da sua vida e qual é o seu chamado, ele é muito mais seguro, ele é muito mais saudável, ele é muito mais forte, ele costuma liderar pessoas e liderar o lugar onde ele estiver. Eu acho interessante isso. Nós temos nossas duas meninas e nós formamos essas meninas com esse pensamento. Então, onde quer que elas vão, elas são líderes. Elas lideram, né? Então, lá dentro de casa, sou eu com 3 mulheres. Então, quando as 3 começam a querer liderar, é complicado, né? Então, mas... porque elas entendem qual é o seu chamado, entendem qual é o seu destino. Eu acho que esse é o grande desafio nosso como pais, facilitarmos a obra de Deus na vida dele, para que esse destino se cumpra.
e para quando chegar o final da nossa história, quando a gente fechar os nossos olhos aqui, falar: Deus, eu cumpri com o meu papel. Recentemente, a Débora estava falando das meninas, e nós comentando alguma coisa com elas e tal, e, porque tal coisa, escola, faculdade, viagem e tal, e eu falei com ela uma coisa, falei: Débora, olha para mim. Ela olhou para mim, eu falei assim: nós não temos mais nada que ensinar para nossas meninas. Tudo que era para ensinar, nós já ensinamos. Agora a gente pode aconselhar, agora a gente pode dar uma direção, mas ensinar, nós não podemos ensinar, não temos mais nada que ensinar. Elas conhecem a Deus, experimentaram a Deus, e agora elas vão viver a história e o destino delas. Porque já são adultas, né? Mas o processo de chegar a isso, eu acho que precisou de ensinamento, precisou de, às vezes, de noite em claro, precisou de choro, precisou de limites, precisou da gente, às vezes, junto, falar, sabe, será que nós estamos fazendo certo? Precisou de ajuda externa. Mas nós entendemos que nós cumprimos o nosso papel e agora a gente está desfrutando de um outro momento, né? E durante essa caminhada, a gente sempre se perguntava: que tipo de família nós queremos ser? Eu acho que na nossa caminhada cristã, nos desafios que a gente tem, nas lutas que surgem, a gente tem o foco no Senhor Jesus, amém? Todos nós temos, você tem na sua família, nós temos na nossa, mas nós precisamos constantemente fazer essa pergunta: será que eu realmente estou levando os meus filhos para o caminho correto? Mas, pastora, aceitou Jesus, estou na igreja, estou na célula, mas o mundo está tão diferente, não é verdade? A tecnologia, as redes sociais, a informação. Então, é uma pergunta que a gente sempre se fazia diante disso. E aí, se a gente para pensar, puxa, o que é que pode estar acontecendo se eu escolher não ser uma família dedicada e envolvida com a igreja? Daí eu acabo sendo uma família religiosa. Eu acabo sendo uma família que está na igreja, está numa célula, conhece o Senhor Jesus, mas faz o mínimo. E aí é lógico que também o resultado não será como poderia ser, né? E a gente sempre se fazia essa pergunta, e lógico, no nosso coração queimava, e nós sabemos e cremos que no seu também, que é levarmos a nossa família a ser uma família dedicada, amém? Aos pés do Senhor Jesus, lógico que nós sabemos disso, mas nessa caminhada, às vezes essas escolhas que a gente quer compartilhar, talvez alguns limites são necessários acontecerem para que a gente retorne para esse caminho de uma família dedicada a Deus, onde o cristianismo deixa de ser uma filosofia e passa a ser um estilo de vida diário. Mas é diário, queridos, é diário, todo dia. Hoje de manhã eu estava falando com as mães, compartilhando que às vezes tem coisas que a gente fala, regularmente serve. Mas não, tem muitas coisas que tem que ser diariamente. Precisamos ler a palavra do Senhor diariamente. Precisamos fazer tantas coisas diariamente, porque isso é chave e vida para a nossa vida. E aí a gente separou 3 aspectos que a gente entende que essa família dedicada, essa família que deixa de acreditar num cristianismo apenas como uma filosofia, mas que entende como um estilo de vida, precisa percorrer, né? Posso continuar? Pode, eu vejo. Então, o primeiro ponto que a gente queria compartilhar é que a gente sempre tem que fazer uma escolha de pagar um preço. Sempre. Nós queríamos animar você a lembrar disso. Sempre será preciso pagar um preço. Tudo que vale a pena custa algo. E às vezes nessa caminhada a gente se esquece, não é verdade? Você concorda comigo? Que às vezes a gente esquece disso? É a correria, tantas questões, e a gente acaba às vezes optando pelo mínimo, porque agora é o que dá para fazer. Mas nós precisamos lembrar disso, que precisa pagar um preço, né? E na nossa casa as meninas sempre testemunharam as nossas escolhas pelo reino de Deus. Sendo fácil ou difícil, tendo tempo ou não tendo, estando cansados ou não, tendo muitas outras coisas para fazer ou não, mas nós escolhíamos aquele momento onde, ou em casa, ou ir para a igreja,
era importante. Então, é algo que às vezes a gente precisa lembrar, precisamos pagar um preço. E a gente aprendeu a fazer escolhas, por exemplo, não trocar aquilo que é primordial por aquilo que é urgente. Então, a gente aprendeu que havia coisas dentro da nossa casa, havia decisões que a gente tinha que tomar, e não é porque eu tenho tais e tais coisas para fazer, que eram importantes, mas a gente não pode fazer tudo. Mas quando a gente é pai, quer fazer tudo, né? Mas a gente não tem condição de fazer. Há uma pressão para fazer tudo, está em todos os lugares, mas nós resolvemos escolher aquilo que era importante, que era fundamental. E a gente começou a separar isso e começou a pagar o preço por isso. Então, quando a gente fala que tudo que é relevante, que é importante, vai custar caro, nós sabíamos disso. Quando você tem filhos e num momento da vida, você começa a entender que você vai ter que fazer muita concessão. Não é pouca, é muita concessão. A gente não pode terceirizar a educação do filho, a gente não pode terceirizar o discipulado do filho, a gente não pode terceirizar o companheirismo. Então a gente entendia que tinha que dar para o filho aquilo que era o mais importante. Então a gente começou a tomar decisões dentro de casa, né? Com horários, com tantas outras coisas. Tem para o bebê parar de falar? Não, isso não? Só para te ajudar. Estou aqui para te ajudar. Ela tem uma tática ali assim, ela vai fazendo assim. Não, só para te ajudar. Obrigado, amigo. Então, eu acho que a gente entendia isso, que quando... lê para mim o Salmo 127, por favor, que a gente citou. É um outro texto, né? A gente entendia isso, que era um privilégio. Quando nós casamos, a gente não sabia se podia ter filho ou não, nós nunca tentamos, né, ter filhos antes do casamento, graças a Deus. Né? Mas depois a gente queria ter filho, mas a gente não sabia se podia ter filho, mas a gente tinha uma esperança, a gente queria ter filhos. E uma das coisas que a gente entendia que os filhos, né, o Salmo 127 fala isso, que os filhos eles não são qualquer coisa. Lê para nós. Isso, Salmo 127, versículo 3. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Então, os filhos seriam herança, seriam presentes de Deus, seriam recompensa de Deus. Então, a gente entendia que os filhos, eles seriam a bênção para nós. Agora, ia dar trabalho? Sim. A gente estava pronto para isso. A gente ia ter que fazer concessão? Sim. A primeira concessão, quem faz é a mulher, porque ela abdica do corpo, ela arrisca o seu corpo, ela arrisca a sua vida para dar outra vida. A primeira concessão que faz é a mulher. E depois a gente acaba fazendo outras concessões, como pais, de tempo, de trabalho, de diversão, para poder gastar tempo e investir. Mas para a gente valia a pena, porque a gente sabia que os filhos eram presentes de Deus para nós. Isso. E aí, nesse pagar preço, a gente foi entendendo que elas foram também aprendendo que elas também precisavam começar a pagar um preço. Às vezes a gente pensa assim, quando crescer ela vai escolher, ela vai entender que ela tem que pagar um preço. Mas não, porque quando a gente começa a priorizar o reino, as coisas de Deus, quando a gente começa a mostrar para os filhos que existem escolhas que vão trazer resultados positivos ou não, às vezes no nosso casamento, às vezes dentro de casa. Então, isso também acaba atingindo a vida delas, né? E aí a gente entende que pagar um preço é importante. Talvez importante também, hoje à noite, quando você for embora, você conversar com a sua esposa, ou se de repente só está você aqui, né, mãe, ou só o pai, mas pensar, puxa, será que nós temos pago um preço pelos nossos filhos, pela nossa família, pelo reino de Deus, trazendo a graça de Deus sobre a nossa casa? Parece que a gente está falando uma coisa que você já sabe, mas nós queremos trazer à sua memória o quanto isso é importante. O quanto talvez a gente pensa que a gente está pagando um preço em prol dos filhos, trazendo-os para a casa do Senhor, mostrando esse caminho, vivendo em casa, tendo tempo com Deus em casa, e eles estão nos vendo ter tempo. Mas o horário que eu tenho tempo, eles não estão vendo. Mas eles precisam saber que nós temos esse tempo com Deus, né? Eu acho que uma coisa que a gente aprendeu logo, quando você tem criança em casa, e ainda mais adolescente,
eles não toleram uma coisa que chama falsidade. Tem um senso de justiça, sim ou não? Crítica. Então, ele vai saber se você é uma coisa em casa ou outra coisa na igreja. Em outro lugar. Ele vai saber se você se você honra o líder da sua célula, o seu supervisor, o seu pastor e tal, em casa, ou não, ou dentro da igreja. Então, eles têm esse senso de justiça. Uma coisa que a gente aprendeu rápido era ajustar a nossa fala com a nossa prática. Ajustar a nossa fala. A gente tinha que viver aquilo que a gente estava falando. Então, muitas coisas, nós tivemos que passar a régua e falar, isso não cabe, isso não está certo. E é engraçado que as filhas de pastor acabam virando mini pastoras, né? A gente brincou, a gente anda com elas bastante, e elas gostam disso, até hoje, elas são adultas, e elas ficam procurando lugar para a gente ir juntos, tal, mas aí a gente, elas começaram a crescer, a gente parou de falar dentro do carro sobre questões da igreja. A gente comentava, tal coisa, aí de repente ela falava, é isso mesmo, tem que fazer assim, 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 né? Então acho, eles têm esse senso, né, de justiça. Eu acho que isso é uma coisa que a gente aprendeu a colocar e ajustar dentro da nossa casa, dentro da nossa vida. Dentro ainda desse ponto de pagar um preço, a gente vai ter que pagar preço de levá-los à célula, de levá-los ao culto. Às vezes a gente se sente mãe turista, né? Que fica levando para cá e para lá, não é? Mas, sabe, é uma fase que nós precisamos fazer isso. É uma fase que a gente precisa fazer em amor. Às vezes a gente tem que fazer uma escolha. Esses dias eu fiz uma escolha em casa. Se eu ia ter um tempo em casa ou se eu pegava o carro e eu levava cada uma no lugar que elas precisavam ir. Mas elas já têm 19 e 24, podem ir de metrô, podem ir de ônibus. Mas eu entendi, eu falei para o Carlos, olha, estou sentindo isso, eu acho que eu vou começar a fazer isso sempre que for preciso, porque eu estou achando que isso vai ser importante no meu relacionamento com elas. Levá-las e buscá-las se for preciso. Ah, mas eu ia já estar dormindo, eu ia fazer outra coisa. Mas é esse pagar preço que nós estamos compartilhando. Então, que Deus possa ministrar no seu coração áreas que talvez precisa de um ajustezinho. Talvez vocês precisam pagar preço um pouquinho mais. Talvez vocês precisam mudar aí algumas questões para que vocês possam ter em mente isso. Somos uma família dedicada a Deus. Amém? Esse é o nosso alvo. E só o fato de você estar disposto a levar o seu filho, buscá-lo, mas é a reunião da célula, mas é a comunhão, é não sei o quê e tal. Celebração do celebração, domingo. Assim, é um privilégio poder levar o filho para a casa de Deus. É um privilégio. Quantos pais e quantas mães estão chorando, pedindo a Deus a oportunidade. Quem dera pudesse voltar no tempo, eu teria levado meu filho, levado a minha filha, eu teria feito isso. E Deus nos dá a oportunidade de fazer isso hoje. Amém. Hoje. A Débora fala para mim, mas você vai pegar a menina, vai levar... eu trabalho por escalas, eu tenho um trabalho bem, assim... desafiador, cansado. Eu geralmente acordo 3h15 da manhã para trabalhar. E o dia que eu estou de folga, ela falou, o dia que você está de folga, você vai pegar as meninas, uma faz o cursinho lá na Paulista, a outra estuda lá não sei aonde. Você vai levar, no dia da sua folga, eu acordo, levanto cedo, pego as meninas, levo uma em cada lugar, quando volto, falo, Débora, eu estou feliz, porque eu tive o privilégio de levar minhas filhas. Precisava? Não. Tem metrô na porta? Tem. Mas no meio do caminho nós vamos cantando, nós vamos orando, elas conversam comigo, elas contam as coisas, a gente fala de coisas, a gente troca. Você sabe de uma coisa? Eu acho que os filhos, e seja qual for a idade, eles vão precisar que o pai gaste tempo com eles. Gaste tempo. Eu acho que isso é um dos maiores investimentos, eu acho que a gente tem do preço é tempo, porque tempo, eu acho que é a commodity mais cara que existe é o tempo, porque o tempo passa, a gente passa mesmo. Parece que a gente casou ontem, nós já temos 26 anos de casados, e daqui a pouco nós estamos com 80 anos, é assim, ó, assim.
Falta muito ainda, viu? Fique isso, né? Mas eu quero dizer que, mas passa muito. Então, eu acho que vale a pena e é um privilégio a gente poder trazer o filho para a presença de Deus, para a casa de Deus. Amém, é verdade. Né? Então, eu sinto que quando a gente lê que os filhos, eles são bênção do Senhor, é um presente para cada um de nós. E eu vou dizer para vocês, eles são espertos, eles vão sentir mesmo quando eles perceberem que são tratados como estorvo às vezes, e não como presente. Você não vai precisar nem falar, mas ele vai sentir. Ele vai sentir. Esses dias eu estava trabalhando, o celular apitou assim, acendeu a luz, era uma das minhas meninas. Pai, já orei por você hoje. O seu dia vai ser uma bênção. Eu sei que você tem muito puxado o seu serviço, mas não deixe de ser uma bênção para as pessoas. Aí eu disse para ela, linda, amo você. Mas aí eu vou falar para você o seguinte, nada acontece automático. Nós temos que ser intencionais com os filhos. Se precisar botar na agenda, você bota na agenda. Nós vamos marcar o dia para que ele possa se sentir especial, para que ela possa se sentir especial. Porque eu vou falar para você, se você não marcar o seu filho nesse momento da vida, e eu acho que e a gente sabe disso, é um momento onde vai marcar a sua identidade, ele vai escolher a sua profissão, está deixando de ser criança para ser adulto, ele está uma hora que ele acha que ele é criança, outra hora ele acha que é adulto. Você sabe, às vezes o menino tem 1,90 m, mas é um menino, tem 14 anos. Não é? Aquela coisa toda. Então, assim, você precisa ser intencional. Amém. Então, nós aprendemos a ser intencionais com ela. Né? Amém, verdade. Eu só fico animado, olha, estou no tempo aqui. Vai lá. Segunda coisa que a gente entende que é importante para a nossa família ser uma família dedicada é estabelecer regras. Ai, mas pastora, regras? Já existem tantas regras por aí. Mas a gente entende que estabelecer regras dentro de casa é saudável. É vida para a nossa vida. Limites claros. Será que a sua família tem limites claros? Será que os seus filhos têm limites claros dentro de casa? Será que eles sabem o que é esperado deles? Porque às vezes a gente até põe regra, até põe limite, e a gente quer cumprir com aquilo, e a gente quer fazer de tudo que dê certo, mas não há correspondência, porque eles não sabem o que nós esperamos deles. Ah, mas ele tem que saber que ele tem que servir, ele tem que saber que ela tem que tirar a mesa, né, quando acaba de comer, tem que saber, mas nós deixamos isso claro para elas, né? Então, logo desde pequena a gente foi trazendo esses limites para elas, né? Quanto tempo elas podiam ficar na frente da televisão? Quanto tempo elas podiam ficar no videogame? Menina também joga videogame. Quanto tempo elas podiam ficar, de repente, no computador, num joguinho, né? E hoje, falando um pouco de hoje, como as redes sociais estão influenciando os nossos filhos. Será que você sabe o que ele posta? Será que você sabe realmente quais são os amigos que ele tem no WhatsApp? Será que você realmente sabe quando eles saem, para onde eles estão indo? Ah, mas pastor, eu confio no meu filho, na minha filha, né? Já está aí com 16, 17. Mas a gente precisa disso, a gente precisa colocar limite. Lá em casa, o Carlos fala muito isso. Minha casa, minhas regras. Sua casa, filha, para de 24 anos, suas regras. Quando você casar, quando você tiver sua casa. Então, a gente põe limite, ela vai sair com os jovens da igreja. A gente sabe, a gente conhece, o líder da célula está junto, mas a gente diz para ela, filha, tal hora em casa. E ainda o pai fala, não é 5, que seja 11 da noite, 5 para as 11, mas também não é 11:05, filha, no máximo 11 horas.
Sabe, parece uma coisa muito forte, mas são sementes que nós estamos lançando para que a gente possa colher futuramente. Talvez, às vezes, no casamento, o cônjuge, às vezes, um acha não precisa, o outro, precisa. Então, a gente talvez precisa parar. Chegar no acordo. Perguntar para o Espírito Santo, né? Deus, Espírito Santo, o que a gente precisa fazer aqui? Mas ele é tão bonzinho, ela é tão boazinha. Mas quase não saiu, teve a pandemia, só ficou dentro de casa. Mas nós precisamos saber, nós não estamos dizendo que eles não podem sair, mas nós precisamos saber onde eles estão, com quem eles estão, que horas eles chegarão, como isso acontecerá. Então, os limites são importantes. Crianças e adolescentes que são criados sem limites, eles não têm um senso de que os pais se importam. Quando eles são criados sem limites, eles não têm um senso que o pai cuida deles. Então, quando eles têm limites, meu pai se importa. Quando a gente colocava os limites, elas sabiam que os limites eram proteção para elas. Não era só um capricho nosso. Vai chegar 11 horas, por quê? Porque eu quero. Não é porque eu quero. Você vai chegar 11 horas porque é importante. Você vai chegar 11 horas porque é seguro. Você vai chegar 11 horas porque nós queremos dormir cedo. Então, assim, ela tinha essa sensação de cuidado e de importância. Algumas vezes a gente conheceu alguns outros jovens e falava assim, puxa, que diferente. A gente queria que nossos pais fossem igual aos seus pais, porque eles cuidam de vocês, né? Eles se importam com vocês. Meu pai não está nem aí, eu saio a hora que eu quiser, chego a hora que eu quiser e tal, não dou satisfação nenhuma. Então, às vezes a gente acha assim que, se eu botar limite, o meu filho vai ficar revoltado, meu filho vai embora de casa, meu filho vai criar problema. Mas é engraçado que, se você ama o seu filho, você vai colocar o limite. E se você ama o seu filho, você também vai demonstrar esse amor para ele de forma clara, de forma intencional. Então, quando você põe o limite, você equilibra. Se sua casa não tem limite, só é tudo paz e amor, paz e amor, paz e amor, é desequilibrado. Então, o limite precisa equilibrar. Você não pode ser também só um carrasco, que só tem limites. Nossa casa parece um quartel e tal. Mas eu acho que hoje a gente entende que se muitas famílias tivessem estabelecido limites para os filhos, para as filhas, eles e elas não teriam vivido tanto trauma, tanta dificuldade que viveram até hoje. Então a gente sabia disso, e as outras crianças na igreja, ela cresceu com outras colegas, e às vezes ela falava, mas não é assim com os outros. Eu falava, mas você não é os outros. Essa aqui é nossa casa. E até hoje é verdade. Quando elas começam com uma conversa meio estranha, eu falo, um dia desses, a gente estava numa conversa lá, e aí, o resumo da ópera, né? Eu sou velho, você é nova. Eu sou burro, você é inteligente. Você sabe tudo, eu não sei nada. Você entende das coisas, eu não entendo de nada. Agora eu mando e você obedece. Eu não estou discutindo. Concordou com ela, Eu não estou discutindo quem é melhor. Porque às vezes o pai, ele entra no nível do adolescente, vira um adolescente igual o filho. Filho, é o seguinte, ok. Mas eu tenho direitos. Você tem direitos quando você tem deveres. E a gente tinha uma linha muito clara. Quando elas quebravam um dos deveres, perdiam direito. E simples assim. Simples assim. Mas isso não vai revoltá-las? Não. Né? Não é isso que a gente pensa? A gente pensa, nós também pensamos. Mas a gente sabia que a gente estava no caminho certo. Sabia. Né? Interessante isso, né? Então, vamos lá para o nosso terceiro ponto. Terceiro e último aqui, né? Então, além de nós pagarmos um preço, além de colocarmos limites claros, que eles saibam quais que eles precisam cumprir, a gente entende também que a gente precisa sempre trazer Deus para dentro da nossa família. A gente começou falando disso, a gente quer terminar falando disso. Precisamos trazer Deus para dentro da nossa família, constantemente, né? E aí a gente separou aqui 3 coisas que a gente fez, que deu certo. Algumas a gente ainda faz. Lógico que os filhos vão crescendo,
e eles começam a ganhar mais autonomia, então não é sempre que a gente consegue cumprir, né? Cada um começa com a sua demanda, mas a gente, enquanto não tinha filhos, era bem gostosa a vida, né, Débora? Fazia o que queria, saía a hora que né, chegava a hora que queria, andava de qualquer jeito dentro de casa, né? E os filhos vão chegando, vão dando limites para a gente também, não é? Não é isso, não é verdade? E eu acho que uma das coisas que mexeu bastante com a gente, que a gente não tinha isso, as meninas foram crescendo. Quando chegou numa idade, nós entendíamos que a gente tinha que fazer culto doméstico com elas dentro de casa. Culto doméstico. Quem já viu falar de culto doméstico? Hoje os crentes não sabem mais o que é isso. Parece que culto doméstico é coisa de gente antiga. Não precisa, Não né? precisa. Mas nós tínhamos um culto doméstico. Então nós sentávamos os 4 e a gente cantava uma canção, lia um texto bíblico. Quando elas não conseguiam entender, não sabiam ler ainda, tinha um livrinho de história. Aí cada um falava a sua necessidade, orávamos pela necessidade um do outro, e isso foi uma prioridade. Então elas sabiam que Jesus era o centro da nossa casa. Então elas cresceram nesse ambiente, elas desfrutavam desse ambiente, elas gostavam desse ambiente. Às vezes elas não queriam muito fazer, a gente sentava com elas, fazia, e há muitos anos a gente estabeleceu um dia específico da semana e não marcávamos nada, não tínhamos compromisso. Se alguém queria marcar alguma coisa, esse dia era nosso dia de buscar a Deus dentro de casa. Então, elas cresceram dentro desse ambiente. E hoje, às vezes, elas falam, vamos parar e orar juntos? É o que eu te disse, às vezes as rotinas daí, elas já estão adultas, né? Então, elas têm os caminhos delas. Mas muitas vezes elas falam, né, mãe, que horas que o pai chega? Daí ele chega, dá para a gente sentar aqui e orar? E isso alegra o nosso coração, porque a gente sabe que elas aprenderam onde está a fonte de toda realização, a fonte da vida. E por mais que hoje, agora, a gente tem que falar a verdade com vocês, hoje a gente já não faz regularmente contigo. Cada um tem sua demanda. Mas elas receberam para dentro do coração delas a importância. E como o culto doméstico também liberava sobre elas muitas coisas. Tanto é que num desses dias que elas pediram, elas tinham uma necessidade. E aí nós sentamos, cantamos, e a gente meio se olhava, né? Daqui a pouco elas, queria que orasse por isso, queria que orasse por aquilo. Então, até a gente pensou, puxa, de vez em quando, talvez a gente precisa fazer isso novamente. Tem na célula, já tem na igreja, né? Você fica pensando, mas olha como na família há um espaço que precisa ser preenchido com elas, né? Então, é algo bem importante. Eu acho que os pais, eles são responsáveis por cultivarem essa cultura de temor a Deus dentro de casa. Os pais são responsáveis para promover essa cultura e facilitar isso dentro da casa. Então, a gente tinha muito isso, viveu muito isso, né? Trazer experiência, sabe? Às vezes a gente pensa assim, o líder da célula vai trabalhar isso com meu filho. E a gente, quando as duas aceitaram a Jesus, uma das coisas que a gente falou para elas, e até hoje elas ainda falam, a gente disse assim, filha, agora, nunca mais nós vamos nos separar. Amém. E às vezes elas falam isso, nossa mãe, nunca mais nós vamos nos separar, né? Porque nós vamos viver eternamente juntos. Mas nós ensinamos isso a elas. Então é algo que de vez em quando a gente precisa trazer isso novamente à tona, né? Constantemente. A outra coisa que a gente também tinha muito uma cultura de ler a Bíblia e decorar a Bíblia. A Débora tinha bastante isso. Ela escolhia um versículo da semana, colocava no banheiro, colocava na sala, na cozinha, na geladeira, qualquer lugar que fosse, aquele era o versículo da semana. Então, elas conheciam o versículo, elas recitavam o versículo, num culto a gente comentava sobre o versículo. Então, a gente tinha uma cultura dentro de casa de facilitar isso. Então, assim, não era uma coisa que em casa era tudo complicado, chegava na igreja, a única coisa que ela tinha de cristã, a igreja era um complemento daquilo que a gente vivia dentro de casa. Então, a igreja não era assim, hoje em dia, às vezes, a gente vive em realidades conflitantes,
Dentro de casa é uma coisa, dentro da igreja é outra, mas não era assim. Era um momento que a gente tinha juntos, dentro de casa, que também elas viviam dentro da igreja. E com 10, 12, talvez 15 anos, a gente começou a fazer umas perguntas para elas. Filha, qual foi a última coisa que Deus falou com você? Às vezes a gente falava, filha, o que Deus falou com você hoje? O que Deus falou com você essa semana? E hoje, com 19 e 24, às vezes a gente também fala isso. Sabe por quê? É o nosso papel de trazer a presença de Deus para os nossos filhos constantemente. Porque daí quando, às vezes elas diziam, ai mãe, Deus não falou nada comigo. Daí eu fazia outra perguntinha. Então, mas você tem gasto tempo com Deus? Será que seus ouvidos estão abertos para ouvir a voz de Deus? Será que você está sensível? Então, é algo que a gente precisa entender, é o nosso papel. Queridos, se nós, enquanto pais, não fizermos, ninguém fará isso. Sinto dizer, mas o inimigo vai encontrar espaço, já que a gente não está fazendo, ele vai encontrar um espaço. A gente já fazendo, ele tenta, né? Mas é o nosso papel, a gente precisa lembrar disso. Então, se você tem um plano de leitura, né, aqui na igreja, a gente também tem lá em São Paulo, e às vezes a gente está ali lendo e a gente fala, puxa, no capítulo de hoje, e aí, o que foi mais forte para você? E aí, se não sabe, gera um desconforto. Mas, pastor, você não está obrigando, você não está insistindo. Mas há momentos que esse é o nosso papel, de insistir. Não importa se ela tem 24, ela precisa ouvir de mim. Filha, você não fez devocional hoje ainda. Então, é um desafio, né? E quando elas eram pequenas, eu lembro que uma delas chegou para mim e falou, pai, mas como é que é esse negócio de Deus falar com a gente? Vocês ficam perguntando o que Deus falou com você? Mas como é que é esse negócio de Deus falar com a gente? Eu falei, filha, Deus fala conosco. Deus fala com você? Deus fala comigo. Então a gente orava com elas, ensinava elas a orar. E eu quero dizer a você uma coisa, que não dá para a gente exigir dos filhos uma coisa que a gente não está vivendo. A gente não tem como ensinar um caminho para eles que nós nunca caminhamos. Não tem autoridade. Né? A gente não tem nem autoridade, nem experiência. Gente, não é nada demais você admitir que você não sabe. Sim ou não? Mas nós podemos aprender juntos, né? Tem gente que pode nos ensinar, tem pessoas que podem nos mentorear. Então a gente ensinava para ela. Aí a Gabi falava assim, pai, por que quando a gente começa a orar, você fica uns 10 minutos, fica fifado com isso, uns 10, 15 minutos só assim, ó. O que você estava fazendo? Como é que medita? Pai, como é que medita? Então, assim, elas queriam saber tudo isso. A gente, filha, é assim que você faz, é isso que você faz. Eu lembro, uma vez a gente eram bem menores, eu já contei isso algumas vezes, e a gente estava em casa conversando, aquela conversa bem calorosa, né, Débora? A Débora brigando. Eu não brigo, gente, eu só me defendo em casa. Eu sou, coitado. O pastor também tem 3 mulheres. Eu só faço assim, ó. Aí, conversando na sala, e a Gabi sai do quarto, acordou, aquele cabelão, aquele black power, assim, sai do quarto assim, para ir no banheiro. Quando ela olha na sala, vê a gente assim, ela para do banheiro, vira a mão e faz assim, tipo assim, vocês estão ruins, né? Estão precisando de oração. Então, assim... Incutimos nelas isso, né? Imitando a gente orar em línguas. Ela não orava em línguas, ela estava imitando a gente orar em línguas, mas eu falo assim, na verdade, os filhos começam como nossos imitadores. Depois, eles vão desenvolver a própria personalidade. Agora, a pergunta é, o que é que os nossos filhos estão imitando? Se não imitar você, vai imitar alguém, pode ter certeza disso. E Deus nos livre e guarde. Amém. Nossos filhos, nossas filhas imitarem. Eu não vou falar nem o nome dos cantores, porque eu estou sem dinheiro para pagar advogado, mas às vezes, não vou falar, não, eu estou com medo, né? Então não fala. Mas você vê as crianças... Se você quiser saber, depois você procura. Elas estão vestidas como essas cantoras. E você vê, a sua menina sai na rua vestida com esses cantores e você não fala nada. Né? Lá em casa o chicote. Mas ela gosta, né? Gente, que bonitinha. Bonitinha nada. Limites.
Então, assim, a gente aprendeu mostrar para elas valores. E eu gostei do pastor falar que está ensinando o menino a entender quem é o melhor herói de todos os tempos. E ele falando que Jesus é o herói dele. Eu acho que nós somos desafiados a ensinar os filhos quem são os nossos heróis. Não é como dizia um cantor que já morreu, que o herói dele morreu de overdose. O nosso não morreu de overdose. Amém. Ele morreu e ele ressuscitou. Amém. Ele está vivo e ele voltará. Voltará. Então, eu acho que esse sentimento que a gente tinha quando era adolescente. Elas tinham crises, como todos os adolescentes. Isso mesmo. E junto com esse trazer a presença de Deus do culto doméstico, da leitura bíblica, a gente também foi fortalecendo algumas práticas cristãs. A gente só vai citar respeito com a gente, jeito de falar. Às vezes o Carlos chama, mesmo agora, e fala: filha, não é assim que você tem que falar com a sua mãe. Você está falando como se sua mãe fosse sua amiguinha. Não é sua amiguinha. E é importante, você, meu irmão, chefe da casa, da família, às vezes você precisa também fazer isso, pôr esse limite. Ah, mas a minha esposa, a Débora que tinha que falar: filha, não fala assim comigo. Mas quando o pai fala, é diferente. Também... Mas às vezes também, eu acho que eles olham a gente dentro de casa e vê como é que eu trato a mãe delas. Como é que eu as trato? Então, eu posso ficar desautorizado para falar com elas. Por isso eu quero dizer para vocês que quando você tem... É uma benção quando você tem adolescente em casa, porque você tem que se ajustar. Sim ou não? É bom para ele, mas é bom para vocês. Vocês se tornam melhores. Então, quando elas vêm eu tratando a mãe com respeito, uma a outra, então elas entendem que esse é o padrão que nós estamos estabelecendo dentro de casa. Isso, então respeito, como fala com o pai, né, com o pai ou a mãe, com os mais velhos, né, desenvolver o exercício da gratidão. Isso é trazer a presença de Deus para dentro da nossa casa. Ensiná-las a serem gratas pelo que elas têm. Hoje dá para comprar isso. Ah, mas amanhã pode não dar, e aí? Você vai ter que lidar. E às vezes até dá, e a gente acha que não é a hora, a gente diz: a gente tem os recursos, mas a gente acha que não é a hora. Mas por que não é a hora? Eu estou te ensinando, filha, não é a hora, seja grata pelo que você tem. E isso faz parte de trazer a presença de Deus para dentro da nossa casa, servir a família. Então, é algo que a gente entende. Há muitas coisas que trazem a presença de Deus para dentro da nossa casa. E nós precisamos dizer: Senhor, dá-nos pistas dessas coisas. Cada família é de um jeito, cada família tem um caminho a ser seguido. Há princípios inegociáveis, amém, queridos? Mas nós precisamos dizer: puxa, vamos pensar onde precisamos ajustar para que a gente possa crescer e avançar. Né, eu lembro nessa questão, a gente quando eram pequenas, a gente ensinou que elas faziam pequenas tarefas dentro de casa. Pequenas tarefas. Então elas foram crescendo, as tarefas foram aumentando. E aí a Débora fez uma tabela, colocava na geladeira. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, né, café da manhã, almoço, jantar. Não é que elas tinham que fazer tudo não, gente. Não, cada dia, então trocava. Cada dia uma tinha que fazer uma coisa. Cada dia uma tinha que fazer uma coisa. Por que a gente fazia isso? Porque elas tinham que aprender, que elas tinham que servir. Elas não estavam ali para serem servidas. E elas tinham que servir. E aprendeu também, quando alguém fazia alguma coisa para alguém, sempre agradecer. Ah, a mãe fez o almoço e tal. Então, mãe, obrigado, mãe, o almoço está uma delícia. Ah, o pai foi buscar, não sei onde. Pai, obrigado, você foi me buscar. Então, a gente desenvolvia esse espírito de gratidão por ter sido, receber algo que alguém tinha feito para ela, e também desenvolvia que a casa é um lugar de serviço, de servir um ao outro. Tem que servir um ao outro. E hoje, quando elas estão maiores, é bom vê-las na igreja. A Débora veio para a reunião, para a conferência de mulheres aqui, com umas 20 mulheres, tinha umas senhoras, né? Umas senhoras, de gente que nunca havia voado, né, de avião. Umas senhorinhas, então, foi bem interessante, depois as senhorinhas falaram, que as minhas meninas falaram: a senhora quer que eu segure sua mão no avião? Então, a senhora quer que não sei o quê? Então, assim, serviram, elas ficaram tão impressionadas
que compraram um presente para elas. Serviram as duas e perguntavam as coisas e ensinavam as coisas. Então, mas isso é uma coisa que você não aprende da noite, porque você vai desenvolver. Ninguém nasce querendo servir. Todo mundo nasce querendo ser servido, gente. Mas a gente desenvolvia essa cultura dentro de casa, né? Eu acho que a igreja também é um lugar que a gente vem para servir. E o próprio Jesus falou, né, coisa mais bem-aventurada é dar do que receber. Mas às vezes a gente cria ou se torna ou produz uma geração tão egoísta que não quer servir, quer só ser servido. Então, eu acho que a gente podia falar muitas coisas. Eu só quero encerrar falando uma coisa aqui. De todas as fases da vida, eu acho que a adolescência é uma das fases mais importantes da vida. Nosso filho precisa encontrar com Jesus. Nós encontramos com Jesus nessa fase. E nós orávamos constantemente que nossas filhas fossem salvas. Dentro de casa, depois na igreja. Um dia aceitaram Jesus e a Gabi falou para a Débora, mãe, eu aceitei Jesus, isso mesmo, filha, agora eu dizia agora. Agora, quando o papai fizer o apelo lá no culto, você vai lá na frente, diante de todo mundo, para confessar publicamente aquilo que você fez em casa. Então, assim, eu acho que é um privilégio para a gente ser pai, é um privilégio para a gente ter esses adolescentes dentro de casa, porque cada um vai ser um servo de Deus. E eu fico pensando, e eu falo isso, qual vai ser a geração de futuros líderes no Brasil? Nós precisamos de advogados, advogadas, promotores, promotoras, juízas, médicos, professores, professoras, que sirvam a Deus, que sejam tementes a Deus, pastores, pastoras. E onde estão esses pastores? Onde estão esses promotores? Onde estão esses advogados? Onde estão esses ministros, essas ministras do Supremo Tribunal? Estão dentro da sua casa. Estão dentro da sua casa. Onde estão esses empresários, essas empresárias? Onde estão esses cantores, esses artistas que vão marcar essa geração, que vão marcar esse país? Onde estão eles? Estão dentro das nossas casas. E nós não vamos deixar essa geração morrer, ser tragada. Nós não vamos facilitar o trabalho do diabo, nós vamos ser dificultadores para o diabo. Mas vamos ser facilitadores para Deus. Eu creio nisso. Para o destino dessas pessoas. Às vezes, as pessoas olham para os seus filhos, não dão nada para eles. Elas chegavam muito, muito tristes em casa às vezes. Ai, mãe, fala, filha, a fulana falou do meu cabelo, a fulana falou do meu quê? Falou, filha, e aí? Ai, pai, eu fiquei chateada. A gente olhava e falava para ela, filha, há um destino para você. Você é uma princesa das nações. Você vai conhecer a Deus. Porque o adolescente precisa dessa afirmação. Gente, ele já sabe que eu amo. E o adolescente não pode falar aquilo porque ele faz, sai, né? Mas o papel nosso é fazer ele passar vergonha mesmo. Eu te amo, filho. Eu creio que Deus quer mover isso dentro do nosso coração. Amém? E eu sei que você está aqui essa noite porque Deus habilitou você, deu um presente para você que está lá na sua casa ou está aqui dentro te esperando.